Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Estamos no nosso curso de treinamento para evangelistas voluntários. Nesses momentos que nós estamos estudando semanalmente como dar estudos bíblicos. E já entendemos vários aspectos de como abordar o esquema do estudo bíblico, questão de tempo, como se portar nesses lugares. E nessa ocasião, nós estaremos focando nas objeções que os nossos alunos trarão ao receberem os estudos bíblicos e terem que tomar uma decisão, porque dar o estudo bíblico é incomodá-los, no sentido de que eles escolham se vão seguir a Jesus ou não. É claro que o nosso sempre grande desejo é que eles participem, né, do processo da salvação e a gente acompanhe esses momentos felizes com eles. É muita mudança, muitas vezes cria-se uma situação bem delicada na vida do nosso interessado, até porque muitas das verdades bíblicas, em face à situação que o mundo está, é muito contraditória, né? Onde o mundo ensina um monte de coisas erradas e nós temos que ensinar as coisas certas, desde atividades sociais, como também ideias religiosas, né? Onde as pessoas estão acostumadas com certas metodologias ou certas crenças, e quando vamos à palavra de Deus, explicamos a palavra de Deus, essas pessoas, muitas vezes, elas têm que desconstruir aquilo que elas creem. Isso não é fácil, né? Uma pessoa que criou a vida toda numa imagem, ou na Virgem Maria, ou de repente na imortalidade da alma, guardou o domingo, é, por vários anos acreditava de que podia, através de espíritos, conversar com as pessoas que morreram. São muitas as circunstâncias em que a pessoa, quando recebe uma verdade, é como se alguns pilares da vida dela fossem quebrados. E nós temos que ter paciência, temos que entender que isso mexe com o estado emocional, muitas vezes, da pessoa. E só um milagre, muitas vezes, pode fazer com que a pessoa desconstrua tudo aquilo que ela aprendeu durante anos, e aí, então, passe não somente a aceitar, mas também a viver, a respeitar os limites de a palavra de Deus. Então, com isso, nós encontraremos algumas objeções. E eu vou tratar com vocês hoje a questão das objeções. O que são as objeções? Pode ser chamada de desculpas, podem ser chamadas de barreiras, podem ser chamadas, muitas vezes, de oportunismo, mas as objeções, elas acontecerão. E Jesus passou por várias delas. E, naturalmente, você vai ouvir dessas objeções. E o meu objetivo nesse vídeo é preparar você para como lidar com essas objeções, né? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós sabemos que, ao dar um estudo bíblico, passaremos por algumas dificuldades. Barreiras virão, talvez falta de motivação, falta de decisão por parte dos nossos alunos. Mas sabemos que, para dar um estudo bíblico, a nossa única parte é abrir a Bíblia e mostrar as verdades. Mas temos que estar preparados, Senhor, para as objeções que virão. E nesse vídeo, queremos que o Senhor nos acompanhe, para que possamos compreender a sua vontade. Muito bem, Senhor, muito obrigado por estar conosco, esteja no coração daqueles que vão ouvir neste momento, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vou colocar aqui umas transparências para falar sobre as objeções, né? Nosso assunto de hoje, como enfrentar as objeções. E eu começo aqui as nossas objeções, nós temos várias delas, né? Com uma muito clássica, né? A Bíblia, nós deveríamos buscar de maneira mais delicada, conhecer as objeções que há na mente dos que estão começando a indagar, que é a verdade. Então, muitas vezes nós vamos ter que conhecer essas objeções, para que a gente possa tratá-las, né? O argumentar não tem lugar no programa do cristão, né?
A verdade não precisa de argumentos humanos para demonstrar sua autenticidade. Quer dizer, a palavra de Deus não precisa de um advogado para ser defendida. No entanto, nós devemos estar preparados para responder às objeções com assim diz o Senhor. Você se recorda que Jesus, por várias vezes, foi argumentado pelos fariseus, e as respostas de Jesus, basicamente, eram o que estava escrito nas Escrituras. A própria tentação de Jesus foi essa. Então, é muito importante que você não fale, olha, eu acho, eu penso, né? Não. Abra a Bíblia, responda com textos bíblicos, e para isso você está preparado. Nós vamos aqui trazer algumas dessas objeções, as mais comuns, e como você pode usar o texto bíblico para ir direto ao ponto e mostrar que Deus tem um plano, Deus tem umas circunstâncias que já era previsto para que a pessoa confie em Deus e possa estar seguro, ainda que desconstruindo uma vida toda para fazer uma nova vida em Cristo Jesus, né? Então, uma lista aqui que vamos começar hoje. Primeira parte delas, né? Não posso deixar a minha igreja. É muito comum, você vai explicar, e aí a pessoa vai descobrir que falar em línguas, né, não é bíblico da forma como é falado. A pessoa vai descobrir que o dia de guarda não é o domingo, é o sábado. Ou a pessoa vai dizer o seguinte: olha, na minha igreja tem certas coisas que lá eles aceitam e na sua não aceitam, como por exemplo comer carne de porco, né? É, então você tem que dizer o seguinte para elas: olha, não é a minha igreja, é a palavra de Deus. Nós estamos aqui falando da palavra de Deus. E a Bíblia fala que em algum momento da história haveriam muitos falsos profetas. Então eu quero pegar dois textos aqui. Vou pedir aos nossos irmãos gideonitas que estão nos acompanhando. Um abre em Apocalipse capítulo 18, verso 4, e o outro abre em Mateus capítulo 7, versos 22 e 23. Vou pedir que vocês me ajudem nessa participação, para que se torne claro esse assunto, né? Lá em Apocalipse capítulo 18, verso 4, nós encontramos uma profecia que vai ser lida. Em Mateus capítulo 7 também encontramos uma outra profecia, baseada na ideia de que Deus tem o povo. E se você não quer deixar a sua igreja para se aliar a esse povo de Deus, porque fala a verdade e prefere seguir falsas doutrinas, né? É o que a Bíblia nos adverte. Então você não quer fazer parte do verdadeiro povo de Deus. Porque não estou dizendo aqui que a igreja adventista, que eu estou basicamente treinando, ensinando e mostrando aqui, né, como instituição vai salvar ninguém ou vai ser a única verdadeira. Mas eu estou dizendo que Deus tem um povo que guarda os mandamentos de Deus, e a igreja adventista ensina isso, e mantém o testemunho de Jesus. Então, quem pode ler para mim Apocalipse 18, verso 4, por favor, e depois Mateus 7, 22. Eu posso. Obrigado, irmão Daniel. Apocalipse 18:4. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Muito bem, acho que o texto é claro, né? Deus tem um pedido. Se você quer fazer parte do verdadeiro povo de Deus e sair dela, tem um contexto histórico aqui, um contexto profético, que é Babilônia. A Babilônia ensina que não precisa seguir os princípios divinos. Você pode fazer o que você quiser. Então, a Babilônia aqui tem a ideia da multipluralidade de igrejas que não tem conceitos bíblicos verdadeiros. Então Deus está dizendo: ó, sai dela, não fique nela, não continue onde você sabe que não está a verdade. E é aí esse texto se encaixa para responder essa objeção, né? Você não pode deixar a sua igreja, você já entendeu que lá não guardam os mandamentos de Deus, né? Lá se ensina que você pode comer qualquer coisa, mas a Bíblia te mostrou que não. Então, tome uma decisão. E, novamente, vamos pedir para alguém ler Mateus capítulo 7, verso 22 e 23. Quem poderia nos ajudar aí? Eu posso ler também esses versos. Obrigado. Mateus 7, 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios?
e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse texto ele é muito interessante, porque, veja, são pessoas que vão dizer para Deus que trabalharam, expulsaram demônios, né? É, deram talvez estudos bíblicos, pregaram, dedicaram seu tempo, mas Deus vai dizer: Eu não te conheço. Por que vai dizer: Eu não te conheço? Porque você não fez isso para mim. Você fez isso pensando em outras coisas. Você não teve relacionamento comigo para de mim ser transmitido a verdade. Você não estudou a palavra de Deus para que da palavra de Deus se transmitisse. Você simplesmente fez da maneira que você achava que tinha que ser feito, talvez com relacionamento com você mesmo, qualquer, ou com pastores de igreja, mas menos com a minha palavra. Então, cuidado, que aquilo que não foi alicerçado na palavra de Deus não é a verdade. Um dia você pode se decepcionar no juízo final. Então, esse é o contexto é, observe as escrituras. Não fique, sim, congregando onde você sabe que ali não está a verdadeira doutrina, a verdadeira fidelidade à palavra de Deus, não à igreja, mas à fidelidade à palavra de Deus. Então, é importante, ó, não posso deixar a minha igreja. Querido, você descobriu o que é verdade? Você está convicto de que esta verdade vai em oposição àquilo que a tua igreja ensina? Eu não estou dizendo para você deixar de ser amigo deles, muito pelo contrário. Leve a palavra de Deus a eles, mas não fique aonde não está a verdade, né? Agora vamos ler aqui. Esses textos são conhecidos, né? Não poderei ganhar o salário se tiver guardando o sábado. Agora não é mais para a pessoa sair da igreja, mas, poxa, se eu for guardar o sábado, eu vou perder o salário, né? Eu não vou ter como me sustentar. Como é que eu vou fazer? E aí a Bíblia também responde. Mateus 6,36, um texto 6,33, um texto muito conhecido, que diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E quando a Bíblia diz isso para mim e para você, é um ato de fé. É fazer a vontade de Deus, ainda que o mundo ou as coisas desabem em sua cabeça. É decidir estar do lado de Deus, ainda que você passe por desafios. Porque quando você confia em Deus e você prova a Deus, no sentido de ser obediente, com certeza Deus vai cuidar de você. Eu vou pedir aí, não sei se a Guamira ou a Betânia pode ler para mim aí, ó, Isaías 65, 13 e 14, tá? Isaías 65, 13 e 14. E um texto também conhecido, que eu estou falando alguns aqui de cor, e esse Salmo 37 é um salmo muito especial, porque ele fala sobre a forma como Davi sente o cuidado de Deus. É muito bonito, né? Davi fala várias vezes isso. E no Salmo, então, 37, verso 3, diz assim, ó: Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-se da verdade. Né? Em vários lugares, Davi fala assim: Eu fui justo, eu fui novo, agora sou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão. Né? Por quê? Porque Deus cuida dos seus. Em relação ao sábado, tem que texto de Isaías 58, verso 13 e 14, mas especialmente o verso 14, que diz o seguinte: eu acho que aqui era 58, mas vamos ver o que está escrito lá em Isaías 65, 13 e 14, mas Isaías 58 fala, né? No verso 14, que eu te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. Vamos ver, Guamira, se eu não errei aqui, mas vamos ver se esse texto traz alguma verdade para nós também. Vamos lá. 65, 13. Isso. Portanto, assim diz o Senhor Deus: Eis que os meus servos comerão, mas vocês passarão fome. Os meus servos beberão, mas vocês terão sede. Os meus servos se alegrarão, mas vocês passarão vergonha. O 14. Os meus servos cantarão por, por terem o coração alegre, mas vocês gritarão pela tristeza do coração. E uivarão pela angústia de
espírito. Veja bem, Deus está sendo até duro aqui numa frase, né? Aqueles que estiverem do meu lado, eu vou proteger. Mas aqueles que estiverem distantes de mim, né? Não terão água, não terão pão. Eu gosto do... Curiosamente aqui, né? Nós temos Isaías 58, verso 13 e 14, falando sobre o sábado, que diz que se nós não procurarmos nossos próprios interesses, né? Se nós chamarmos o sábado um dia deleitoso, não falando palavras vãs, nem se ocupando nas nossas empresas, então ele nos fará cavalgar sobre as alturas da terra. E eu gosto de imaginar essa cena. Como se você estivesse voando em um cavalo, né? E te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor disse. Eu usaria esse texto logo de cara, porque está falando sobre o sábado, né? E está falando sobre o cuidado que Deus tem com aqueles que guardam a lei de Deus, né? Eu perderei meu emprego se tiver que guardar o sábado. Você pode usar os mesmos textos que nós usamos ali, mas eu quero me valer aqui desse texto de Mateus 16, verso 25 e 26. Mateus, quem achar primeiro pode ler aí, eu também estou procurando aqui. Mateus, no capítulo 16, nesse contexto aqui em que Deus falou com Pedro ali, né? Capítulo 16, versos 25 e 26. Olha o que diz aqui a Bíblia, eu já achei aqui, irmão. Sim. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la. Pois quem aproveitará o homem de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou quem dará ao homem em troca da sua alma? Eu fico imaginando, né, como a Bíblia é uma espada cortante, né? Bom, você quer servir a Deus? Você quer fazer a vontade de Deus? Então, mesmo que você perca as coisas aqui nesse mundo, você vai ganhar a vida eterna. E essa é uma verdade muito profunda. Muitas pessoas vão perder o céu porque prefiram confiar no seu emprego aqui nesse mundo, ao invés de confiar na palavra de Deus, que é eterna. Aqueles que não creem em fazer a vontade de Deus e por fé e por amor, podem até não perder o emprego aqui, mas vão perder a salvação. E eu diria para alguém que me dissesse isso: você deve amar mais a vida eterna do que este mundo que aqui está. Se você perder a sua vida aqui ou tiver problemas aqui, mas for salvo, você vai viver para a eternidade. Agora, se você não for salvo, você pode até ter riquezas aqui nesse mundo, mas daqui a alguns anos, tudo que você construiu, Jesus não voltar, vão estar talvez na mão de outras pessoas e você vai estar destinado à morte eterna. E vamos ver 1 Timóteo capítulo 4, verso 8. Eu não sei se alguém já achou, mas podem ler esse texto. Eu vou bem devagar, porque eu achei esse assunto muito fantástico, a gente poder fazer algumas reflexões aqui. E também está aberto para vocês estar fazendo reflexões. 1 Timóteo, 1 Timóteo, 4, 8. 1 Timóteo 4:8. Isso. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, olha o que eu falei para vocês, né? A promessa da vida eterna. Então, não fique preso às coisas desse mundo. É inconveniente guardar o sábado e seguir essa doutrina, né? É interessante, no capítulo 16 de Mateus, nós já lemos ali, que quem quiser guardar a sua vida, né, vai perdê-la. E voltando lá para o verso 38, nós já lemos ali, capítulo 16 de Mateus, já estava com ele aqui aberto. Vamos ver aqui o verso 38. Nós lemos só o 24 da outra vez, né? Se você acha que é inconveniente guardar o sábado e seguir essa doutrina, talvez você vai perder a sua vida, né? É o 28 aqui. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma
passarão pela morte, até que venha o Filho do Homem no seu reino. Esse texto fala sobre a promessa da vida eterna. Então, é muito importante você guardar a sua vida, não aqui, mas a sua vida eterna. Agora, falando sobre um outro assunto, não só sobre o sábado, todas essas objeções do sábado, você pode usar todos esses textos, né? Quem quiser vir após mim, negue a sua cruz e siga-me, enfim, são textos que falam sobre a obediência a Deus e o resultado da obediência a Deus. No entanto, vai ter pessoas que vão dizer assim, olha, eu sou muito pecador, não tem chance para mim. Eu não posso, eu não tenho capacidade. Deus, eu sou imperfeito. E aí nós vamos ler o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Aqui o irmão já está aí, né? Em Timóteo, 1 Timóteo 1, 15. E depois eu quero ler esse texto de Isaías. Acho que a gente já sabe até de cor o texto de Isaías, que é muito lindo. Isaías 1, 18. Mas vamos ler 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15. Posso ler? Pode, claro. 1 Timóteo 1,15. Isso. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Esse texto do apóstolo Paulo é muito forte, né? Um homem de Deus, um grande pregador, e ele se considerava o maior de todos os pecadores. Quando alguém disser isso para você, diz, olha, realmente você é um pecador. Mas um dos escritores da Bíblia também se diziam ser pecadores. E ele veio salvar. Jesus falou, não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores. Você pode sentir o maior pecador do mundo, mas Deus te ama da mesma forma. E ele quer te perdoar. E o texto de Isaías, capítulo 1, verso 18, é muito lindo, né? Isso eu sei de cor. Deus falando para o povo, né? Vinde e vamos conversar. A palavra, nas algumas versões, é arrazoemos, mas é uma palavra difícil, né? É como se Deus disse, venha conversar comigo. Para que seus pecados sejam vermelhos como escarlata, se tornarão brancos como a neve. E Deus, muitas vezes, ao nós vermos esses textos que falam sobre o perdão de Deus, e sobre a forma que Deus cobre o homem com a sua justiça, nos traz uma esperança, mesmo olhando para dentro do nosso mundo, nosso coração, sendo pecador, né? Então Deus, ele promete que vai nos dar o seu perdão e ele promete que vai nos limpar de toda injustiça, né? Podíamos usar aí 1 João capítulo 1, verso 9, podíamos usar vários versos, né? Então, podemos usar a Bíblia, né, para isso. Receio não poder persistir, né? Vamos a Judas, verso 24. Esse livro de Judas, ele é muito poderoso, né? Tem coisas ali que é um livrinho pequeno, mas tem tanta coisa impressionante nesse livrinho. Hebreus. É Judas, versículo 24. Eu já achei, mas eu quero que vocês participem. Ajuda. Irmã Guamira vai ler ou eu posso ler? Não, pode ler, eu estou procurando. Achei aqui. Pode ler, acho que Daniel, pode ler. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Texto lindo, né? Quem nos dá força, quem nos mantém poderosos para persistir nesse caminho, Deus. O poder não está em nós. Então, se alguém disser para você, olha, eu receio não conseguir, ser talvez inconstante, tropeçar no meio do caminho e não conseguir chegar até o final, leia esse texto. Tem alguém, e é ele que vai te pegar pela mão para continuar esse trajeto, esse caminho, né? Não pode viver de acordo com seus ensinos, né? Nós podemos ver aí, 2 Coríntios capítulo 12, verso 8 e 9. Não posso viver de acordo com os ensinos. 2 Coríntios 12, verso 8. E eu estou fazendo questão de ler os textos aqui, muitos deles,
Porque essa vai ser a prática verdadeira que você tem que fazer lá no seu dia a dia, né? Quando você for dar o seu estudo bíblico. Então, 2 Coríntios capítulo 12, verso 8 diz assim: Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que me afastasse de mim. E o verso 9 diz: Então ele me disse: A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Né? Paulo está dizendo: Olha, eu também sou fraco, mas quando eu me encontro fraco, eu busco a Deus, eu encontro a força, eu encontro o poder. Né? Em São João capítulo 1, 12 diz assim: Mas todos quantos receberam Deus o poder de ser chamado filhos de Deus. Você pode não dizer, eu sou capaz. E até quando você diz para Deus, Senhor, eu não consigo, Deus te toma pela mão para vencer esses desafios, né? Então, não posso viver de acordo com esses ensinos. Você não pode, mas eu conheço alguém que pode, ao tomar você pela mão. Assim como o apóstolo Paulo reclamou do que ele chamava de espinho na carne, Deus falou assim: calma, isso é para você continuar. Não fique triste, não desanime. Você vai ser fortificado por ter essa dificuldade. Deus sabe todas as coisas, né? Não sou suficientemente bom. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 12. Já estamos aqui. Eu vou ler para vocês. Esses capítulos 8 e 9 de 2 Coríntios são muito bonitos. Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que o homem não tem, né? Aqui eu falando de oferta, mas nós somos uma oferta a Deus. Ah, mas o meu coração é pecaminoso, né? Eu sou ruim, eu não consigo ser suficiente para ganhar o céu. E quem diz que o céu você vai entrar no céu porque você é bom? Você vai entrar no céu porque Jesus morreu por você. Então, coloque na cabeça do teu aluno que ele tem que se esforçar para melhorar o seu caráter. Ele tem que espelhar o caráter de Deus. Ele tem que buscar ser cada dia melhor. Ele tem que subir um degrau na escada em direção ao céu. Mas ele não é bom. É o poder de Deus. Ele só vai ser salvo pela misericórdia de Deus. Isso é muito importante. Esse já tem um texto em um outro foco, né? Não olhando para dentro de você e sabendo que você tem dificuldades, mas é pensando nos outros. Tem pessoas que têm dificuldade em tomar uma decisão sem se preocupar com o que os outros vão pensar, vão argumentar, vão falar dele, né? E é normal que algumas pessoas se preocupem com o que os outros vão falar. E no momento em que a pessoa está conhecendo a palavra de Deus, é importante que ela se baseie na palavra de Deus para que ela não se preocupe com o que os outros vão falar, né? Então, João capítulo 17, verso 14, vamos ver lá. João 17, verso 14. Quem achar pode ler. Vou ler. Pode ler, irmã. 17, 14. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Ou seja, não é, Deus já nos advertiu que nós seríamos de alguma coisa perseguidos, que as pessoas iriam nos odiar. Vamos ver Lucas capítulo 6, verso 22 e 23 também, nessa mesma linha de pensamento, porque a palavra de Deus ela deixa claro para a gente, né, que aqueles que fizerem a vontade de Deus. Ontem um pastor veio aqui na minha igreja e ele leu um texto de Timóteo que diz que todos os que seguem a Jesus serão perseguidos. Todos. Lucas capítulo 6, versos 22 e 23. Enquanto alguém acha esse verso, eu vou achar esse texto de Timóteo, que ontem... Depois, Pode ler.
Lucas 6, 22, 23. Isso. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como o meu, como mal, perdão, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Eram ou não eram perseguidos os verdadeiros servos de Deus? E Deus já advertiu que isso aconteceria, né? Provérbios 29:5. Vamos ler mais esse verso. Falando sobre essa ideia de que vão falar mal de você, não tem problema. É o trabalho de Deus. A gente sabe que muitos passarão por esse tipo de situação, né? Pode ler aí, quem achar, Provérbios 29:5. Provérbios 29, 5. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Ele já fala que tem gente que é bajulador, né? É melhor você ter um inimigo declarado que diz para você que não aceita a sua fé do que aquele que é um bajulador e um traidor. Então, cuidado. Falarão mal de você, não tem problema. Mas um dia você será confessado pela palavra de Cristo. Eu gosto daquele texto de Malaquias 3,16, né? Então falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. E o memorial foi escrito diante dele, para que falasse do seu nome. Jesus vai estar defendendo você no tribunal celestial. Nós temos um advogado no céu. Então, se o próprio Deus vai cuidar de mim, para que eu vou ficar preocupado com o que os outros vão falar, né? Meus amigos me consideram ridículos. Isso eu já ouvi muito. Sim, ser cristão é andar na contramão do mundo. Ser cristão é viver de maneira diferente. Mas eu tenho casos aqui que eu tenho acompanhado de que as pessoas que tinham vergonha de se achar cristão, de mudar as suas opiniões, o Espírito Santo foi mudando a vida delas. E hoje ela fala para todo mundo qual é a fé que ela tem. Então é muito importante isso. Vocês poderão ser chamados de ridículos, vocês poderão ser muitas vezes tomados, né, por essa ideia de que serão ridicularizados, mas o que a Bíblia fala? Vamos ver só o texto aqui de Marcos 8:34. Esse texto, e eu não sei se alguém achou outro aí, mas se quiser ler não tem problema, mas se não achou, eu vou ler só o Marcos 8:34. Nós estamos estudando o livro de Marcos agora, né? Da escola sabatina. Lá diz assim: Então, convocando a multidão, e juntamente os seus discípulos, disse: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu digo que Jesus foi tão ridicularizado nos seus dias, Noé, nos seus dias, e são vitoriosos, e você quer seguir a Deus, não fique preocupado com o que os outros vão considerar de você. E uma vez um pastor disse para mim o seguinte: não tenha vergonha do homem, tenha vergonha de Deus. Então isso é muito importante. E as pessoas mais importantes da tua vida, né? Os seus parentes mais próximos, né? Vão se opor. E olha o que Jesus fala. Mateus capítulo 10, verso 36 e 37. Mateus capítulo 10, 36 e 37. Olha o que ele diz ali. Assim, os inimigos dos homens serão da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus nos advertiu ou não? Que nós passaríamos por isso. Então, se ele se opõe a você, saiba de uma coisa: a Bíblia já dizia isso. E se você quer ser digno de Jesus Cristo, aquele que morreu por você,
Se for necessário, não precisa, mas se for necessário, sim, você deve preferir Jesus a o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seu esposo, seu irmão, né? E muito mais o ministro, o padre, o pastor, o líder da sua igreja, né? Chegaram para você e disseram assim: me falaram sobre isso, sobre vocês, né? Sobre aquilo que vocês pensam. E aí a resposta lá em 1 Reis, capítulo 13, uma história muito interessante. Primeira Reis, capítulo 1, capítulo 13, melhor dizendo. Uma história conhecida do verso 1 até o verso 26. O profeta que predisse contra o altar, né? O altar de Baal, quando Deus castigou ali os profetas que estavam fazendo aquilo que era errado diante de Deus. Quer dizer, líderes que ensinam falsas doutrinas. E a palavra de Deus diz que a verdade vai vir à tona, né? Então, os meus amigos ou os ministros, né, me falaram contra isso, contra as coisas que vocês ensinam. Mas se for da palavra de Deus, realmente, então vocês podem ter certeza. Eu vou ler só o verso 26 aqui. Ouvindo o profeta que fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso, o Senhor entregou ao leão, que despedaçou e matou, segundo a palavra que Deus tinha dito. Aqui está falando sobre desobediência, né, daquele povo e líderes maus que foram perseguidos, que foram destruídos por Deus. Então, cuidado. A verdade não está numa pessoa. A verdade não está em mim que estou falando. A verdade está em Deus, na palavra dele. E isso é importante. Você dizer para o seu aluno desde o primeiro dia: não acredite em mim, acredite na palavra de Deus. Tanto é que eu estou dizendo a vocês: não fale aquilo que você acha, aquilo que você pensa. Mostre a palavra de Deus, é ela que tem autoridade. E na semana que vem vamos aprender mais objeções, que nós temos bastante aqui, ó, tá? É importante a gente fazer os nossos vídeos curtos para que você tenha, pense e reflita, né? Semana que vem vamos começar aqui na letra M, né? É, também na mesma linha, né? Se eu tomar uma decisão, eu vou procurar divisões no meu lar e Deus vai falar a mesma coisa para você. Que você deve tomar a decisão de seguir a Deus. E eu estou dizendo para você aqui que é o nosso aluno do curso, a importância de relatar com a Bíblia as objeções. É claro que cada caso, cada conhecimento, cada pessoa, Deus vai te instruir através da palavra de Deus a usar o texto correto. E eu tenho certeza que Deus ele quer usar você. E vai ter muitas objeções, porque o diabo vai colocar na cabeça de muitas pessoas situações e obstáculos. Mas você está sendo usado pela palavra de Deus. E quando você leva a palavra de Deus, você não leva as suas próprias palavras. A Bíblia fala que a palavra de Deus ela não volta vazia. A Bíblia fala que ela é luz para um mundo de trevas. A Bíblia fala também que é como uma espada afiada, que ela entra em nosso coração. Então, não tente falar as suas próprias palavras. Nem que você não tenha esses versos naquela hora. E a pessoa faz uma objeção, você anota essa objeção. Ora a Deus. Estuda na palavra de Deus. Faz uma seleção de alguns textos. E você leva para ela, quebrando essas objeções pelo poder de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa, ao ter obstáculos no seu estudo bíblico, lembrar que você não está sozinho, que você está indo em nome de Deus, está indo com Deus, com o Espírito Santo, e você não somente transmitirá verdades, mas transformará, através do teu trabalho, como um testemunho vivo da palavra de Deus, outras vidas, e elas serão salvas através do Espírito de Deus usando você nessa missão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu quero orar por você, porque você vai passar por muitas dificuldades, mas Deus vai te dar a vitória. Obrigado, Amém. Senhor, porque temos em Sua palavra resposta para todas as coisas.
resposta para as objeções, para as desculpas, para os obstáculos, resposta para nossas próprias vidas quando nos sentimos em situações difíceis, respostas às orações em tempo oportuno, porque tu sabes como e quando responder a cada uma delas. Queira, Senhor, tomar cada instrutor em tuas mãos quando for dar um estudo bíblico. Mostre a eles, através do seu poder, mas que eles possam se preparar também para ter na Bíblia uma espada afiada, para que eles possam mostrar com amor e com carinho aquilo que vem de ti, não somente a sua justiça, mas também o seu amor. E que eles possam quebrar essas objeções da aula que tivemos hoje, da próxima aula que teremos, pelo poder do Espírito Santo e usando a tua palavra, porque ela é a verdade. Ela diz que ela é a luz para os nossos caminhos. Perdoa os nossos pecados e nos mantenha firmes nessa luta. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, meus. Amém. É muito bom a gente estudar esses assuntos. Nós temos tido aí muitas pessoas querendo dar estudos bíblicos e esse assunto é para você que deseja ser um instrumento das mãos de Deus. Eu sempre imagino que o exército deve ser bem treinado. E quando o exército é bem treinado, a vitória é certa. Mas não pelo nosso poder. Nós temos um grande general, que é Jesus Cristo. E que ele faça da sua vida um instrumento, não para matar, mas um instrumento para salvar. São os meus sinceros desejos e que Deus te abençoe.